Joca! Isso aí. Especial Jogos de Luta! Estreando um quadro novo, vamos aí iniciar nosso Top 666. Top 666! Ou seja, quadro novo na Nerdolândia, especial, hoje especial, 6 jogos de luta, seriam os top 6 dos jogos de luta que mais tiveram importância em todos os tempos. Sim. Os próximos top 666, essa aqui é parte 1, né? Os outros dois próximos serão os 6 programas, os 6 filmes mais importantes de luta que marcaram todos os tempos, né? E as 6 bandas correlacionadas a trilhas sonoras de luta, filmes de luta e que tem algum artigo de luta em geral. É isso certo, aí. Jota? Isso aí. Essa aqui é a primeira parte do programa e aguardem aí a segunda e a terceira parte. Fiquem conosco. E antes de começar o nosso Top 666, nós não poderíamos deixar de falar das origens, né, Jota? Dos jogos de luta. É lógico, você tinha nos parques de diversão, aquelas máquinas com a bola, onde você socava a bola e dava uma pontuação, mas ainda não era um jogo de luta. Tinha um jogo de luta contra você e o computador, mas ainda não era um jogo de luta 1 contra 1, 2 players, né? O primeiro jogo de luta com 2 players mesmo, eu e mais você jogando um contra o outro, foi o famoso Karate Champ. Nos idos de muitos anos 80 e para trás, e talvez muito anos 80, muito atrás. Eu lembro que quando eu jogava Karate Champ só tinha no fliperama, até porque os consoles na época, os grandes consoles na época nem existiam. E, cara, sabe o que era interessante do Karate Champ? Você usava 2 controles direcionais, você não tinha botão para apertar. Legal. O que você fazia? Você mexia os controles direcionais de uma maneira, ele dava um chute, ou de outra maneira dava um soco, cara. Era uma coisa muito difícil, assim. Eu não joguei isso, não. Eu não sou tão velho. Que passar, obrigado. O ninja mais velho do mundo. Tinha que fazer, no caso, um curso na NASA para você entender os joysticks. Coordenação motora 1000, né? Praticamente uma coreografia de axé. Sei lá o quê. Vixe. Vamos pra cima, vamos pro lado, vamos pro lado, vamos pra cima, vamos pro lado, vamos pro lado. Cara, mas era legal. Karate Champ foi um jogo que inovou bastante, assim, e startou todos os outros, né? Isso aí. Agora, confira nosso Top 666. Top 666! Sexta posição! Dragon Ball Z! Isso aí, um jogo que muita gente acha que só tem os Seitotsu, Budokai, os joguinhos mais novos. Não! Os primeiros jogos de luta do Dragon Ball são de 1986, décadas e décadas atrás, só saía no Japão e... 1986. Eu tava nascendo. Eu tinha 6 anos. Ah, quer dizer, então você não é tão novo assim. Mas tudo bem. O bacana do Dragon Ball Z também é a jogabilidade, né? Você tinha a facilidade de ter apenas um botão de soco e um botão de chute. Sim, eram jogos muito mais simples do que os atuais. Mas aí muito passou, ele não inovava muito na mecânica. Hoje em dia eu acho que o maior ponto de nota dos jogos do Dragon Ball que faz ele entrar nesse Top 666 é a possibilidade de você ter aquelas disputas de poder lá, você vê um Kamehameha contra o outro. Cara, eu lembro... quebra o controle pra ver quem ganha. Eu lembro uma coisa terrível. Eu sempre perdia pra um japonês desse. Ele jogava o Kamehameha dele, eu jogava o meu Kamehameha, ficava disputa de magias assim, e o moleque tinha um dedo, cara, ficava assim, no controle. Explodia o personagem o tempo todo, era impressionante. Mas era muito legal essa disputa de magias. Sim, sim. Isso acho que é o ponto alto do Dragon Ball. Talvez o ponto mais forte do Dragon Ball e mais inovador também para outros jogos de luta, além dos contra-planos também. Sim, exatamente. Posição número 5. Muito bem. Nós
entramos agora na época e na era dos jogos 3D, né, Joca? Sim, jogos 3D. E o famosíssimo jogo... O Virtua Fighter, né, que foi, pra mim, eu acredito que tenha sido o primeiro jogo totalmente 3D, com aqueles gráficos poligonais, bem totalmente poligonal, quadrado, bem quadradão, né? Você praticamente jogava com um homem cubo da vida. Totalmente pontudo, mal acabado, mas pra época era sucesso. E inovou pra caramba, né? Sim, sim. Porque a fato dele ser 3D, as pessoas começaram, os engenheiros de jogos, eles começaram a trabalhar... A noção de espaço, né? Você tinha movimentação de esquiva, rolar para os lados, se movimentar, pular para o lado. No entanto que a mecânica do jogo, além do lógico do nocaute, para você derrubar o oponente, ele tinha a possibilidade de você jogar o cara para qualquer lado de fora do tablado, né? Da arena. Sim, você também começou a enxergar movimentos mais realísticos, né? Sim. Ou seja, não golpes onde o cara pula 8 metros pra dar uma voadora. Dá uma voadora no cara depois de 8 metros do cara, ou 3, 4 metros. Uma coisa mais realista, mais próximo do real. Golpes mais reais. Daí puxou também o famoso Tekken. Sim, Tekken, a Tekken acho que é o máximo dos jogos 3D, lá, já é na época do PlayStation 1. E até hoje, né? Tekken é um jogo que faz muita fama em todos os lugares que você vai, e todo mundo sabe pelo menos jogar com algum personagem. Você tem uma gama muito grande de personagens, e o melhor de tudo, além dos golpes que puxam mais para a realidade, né? Você consegue também variar com os estilos que você joga, né? Eu quero jogar com o capoeirista. Aí você analisa os golpes do capoeirista, realmente são golpes que até existem na capoeira. Existem na capoeira que você poderia, sei lá, se você treinasse muito, poderia aplicar golpes de karatê, golpes de muay thai, entre Kung Fu e diversos estilos, wrestler, todos os estilos possíveis. Tekken aí vai um jogo de luta que hoje em dia quem não conhece está perdendo um jogo bacana. Sensacional. Posição Samurai Showdown. Esse é um clássico. E o primeiro jogo a serem utilizadas as armas brancas, né, Joca? Sim. Samurai Showdown, na verdade, ele tem uma série de inovações aí que são muito bacanas, que algumas se perderam no meio dos jogos, mas na época era bem legal. E era bom que assim, você priorizava os grandes golpes, né, com espada. Sim, bem aquela coisa de Kiai lá, de você dar um golpe forte. Sim, se o golpe com a espada saísse perfeito, ele sugava uma energia muito grande do adversário. Sim. Coisa que foi até aderida por outros jogos hoje em dia, né? Você tem os golpes especiais, você tem diversos outros golpes, né? Sim. Dependendo da pressão que você coloca no botão, se pegar e se encaixar perfeitamente, vai sugar muito mais o adversário do que o normal. Sim. O Samurai Showdown tem umas particularidades muito legais. Por exemplo, o juiz que ficava lá coordenando o jogo para ver quem acertava quem enfim. Eu achava muito bacana isso pra época. Era praticamente um bandeirinha. Sim, exatamente. Levantava a bandeira vermelha para um jogador, a branca para o outro. Era fantástico. Sendo que o mais interessante também é que, se você for analisar um combate com espada, se fosse na vida real, o cara tomasse uma espadada daquelas, cara. Seria fatal. Na bandeirinha primeira ele já não aguentaria mais nada. Sim. Morreu. Sim, concordo. Não tem como. O Samurai Showdown também é a luta dos personagens Highlanders. Exatamente. Danke. Besser. Last up, sir. Mas ele também tinha um conceito muito bacana, porque às vezes, assim, nos momentos meio aleatórios durante o jogo, aparecia um cara correndo e jogava um frango pra alguém recuperar energia, jogava uma bomba pra sacanear o cara. Isso dava várias reviravoltas no jogo, várias. Você achava que você tava apavorando, ganhando fácil, o cara vinha lá, pegava um frango, enchia a barra de vida inteira e se lascava. Ele sempre tinha uma chance a mais. Sim, pra recuperar energia. E o melhor de tudo também foi o início também, um dos inícios dos golpes especiais. Sim, exatamente. Ele tinha uma cena de congelar, assim, mostrar uma foto do
do lutador e aí sim desferia um golpe lá bem mais potente e tal. E você também tinha uma barra de energia de golpes especiais. Sim. E você poderia usar essa barra de energia ou quando você está quase sem energia nenhuma, ou se você carregasse também a barra de energia. É, isso aí. Sempre te dava uma chance a mais de sobressair. Exatamente. Você sempre ficava naquelas. É uma caixinha de surpresa porque você nunca vai saber quem vai ganhar. Até o final. Você tinha que sempre ficar ligado em defender tudo que é possível. Mais do que em qualquer outro jogo, um golpe que você deixasse passar era fatal. Samurai Shodown! Maru! Terceira posição, King of Fighters! Muito bem, Joca. O que você tem para falar de King of Fighters para nós? Cara, King of Fighters aí é um dos jogos que mais trouxeram aí inovações aos games de luta. Com certeza, e esse fato também do jogo foi um dos primeiros jogos onde você conseguiu jogar com times, né? Sim. Essa realmente é uma das principais inovações aí do King of Fighters. E você não cai na mesmice também, de jogar sempre com o mesmo jogador, né? Você já começa 3 contra 3. Você tem essa vantagem de montar times, aí, os trios, né? Várias combinações de personagens. O King of Fighters sempre foi famoso por ter uma quantidade muito boa de lutadores. Mas para ilustrar melhor aí da onde vem tanta inovação do King of Fighters, a gente precisa primeiro falar das origens. Falar da origem do King of Fighters, que é, por exemplo, Fatal Fury de 1991, Art of Fighting também. O Art of Fighting de 92 também, que são 2 jogos da SNK, também que produziu o King of Fighters e tal. E foi uma fusão também deles, né? Sim, exatamente. O Fatal Fury, na verdade, ele introduziu aí uns conceitos bacanas de plano de luta. Você sempre tinha o computador, né, que movimentava o plano sempre. Sim. Mas você já tinha esse conceito de ir para frente, ir para o plano da frente e o plano do fundo. Ele tinha uma curiosidade muito legal. Tinha aqueles saltos também, que você pulava e recuava mais rápido. Exatamente. E avançava mais rápido para certos golpes. Você tinha até que calcular a noção de distância, né? Você trabalhava também a noção de distância no jogo. Exatamente. Ele tinha um dash aí para você dar um esquiva ou para você avançar para cima do oponente. E se joga. Mas assim, o outro quesito bastante interessante que tinha no Fatal Fury é quando você estava lá na máquina jogando e tal, e entrava um outro player para te desafiar, a luta não interrompia. Ficavam os 2 players contra a máquina, né, contra o computador. E aí depois que os 2 derrotassem o computador é que rolava o combate entre o personagem e o outro. Isso era muito bacana. Isso era muito bacana. Você não perdia uma luta. É bom que às vezes você está esperando, por que não entra alguém para entrar contra o computador comigo? Porque esse vilão é super difícil, eu tô perdendo e tal. Entrava o cara, ajudava você a derrotar. E aí E depois você se virava. Exatamente. Essa era uma parte bem bacana. E o Art of Fighting, que aí ele pra mim tem uns conceitos muito, muito legais que seguem vários jogos de luta até hoje. Primeiro, ele tinha comandos mais simples, então você tinha um botão para soco, um botão para chute, um botão para agarrar, e ele foi o primeiro jogo a introduzir o taunt, que é você lá fazer uma provocação e tal. Exatamente. A Mai dava aquela balançada de leque e tal, era bem legal. E uma coisa também bacana dessa provocação é que sugava a barra de energia do outro jogador. Exatamente. A energia do poder especial. Exatamente. Né? Isso foi uma das coisas que ninguém percebia, às vezes, na hora do cara dar especial. Pô, acabou meu especial. Mas é porque o outro fez muito ola pra você. Exatamente. Isso foi outro ponto importante que o Art of Fighting introduziu, né? Ele introduziu a barra de especial lá, tal, pra você executar golpes mais poderosos. E aqueles especiais secretos lá que você só conseguia fazer quando você estava quase morrendo, lá uns 20, 25% de vida, tal, você dava aquele golpe que arregaçava a tela inteira. Coisa que inspiraram outros jogos também. Exatamente. Você conseguia dar os especiais ou quando você carregava uma energia ou quando você estava quase sem energia. Sim. Ou seja, jogar King of Fighters era uma caixinha de surpresa. Exatamente. Qualquer vacilo virava o jogo muito fácil. E aí, desses 2 jogos, surgiu a ideia de fazer o King of Fighters, que é a primeira coletânea de personagens de jogos de luta. Na verdade, sim, primeira coletânea de personagens de jogos da SNK, né? Porque ele tem aí o Fatal Fury, o Art of Fighting, só que, por exemplo, ele tem também a Athena, que era um jogo da SNK de aventura. Ele tem se eu não me engano, era
Psycho e Kari alguma coisa, que é de onde veio o Clark e o Ralph e tal, que são dois personagens bem, que eu gosto bastante de jogar no King of Fighters e tal. Então, assim, esse era, na verdade, essa é o destaque que o King of Fighters merece. É um jogo que também começou em 94, 94, né? Sim, já até os dias de hoje, assim, é um jogo que não saiu de moda. Não, é um jogo que sempre, eu lembro até na época que era a febre dos fliperamas e tal, a gente fazia fila na padaria. E cabulava a aula pra jogar fliperama. Exatamente. E The King of Fighters, né? King of Fighters, com certeza, era um dos que estava na lista. Segunda posição, Mortal Kombat! Joca! Esse pra mim é o melhor jogo de luta que já existiu. Sensacional, mas está em segunda posição. Infelizmente. Sim, mas teve grande importância, até pela realidade 2D, né? A questão dos personagens estarem mais próximos da realidade na época. Sim, pra época o jogo realmente, a aparência física dos personagens assim, era bem real. A quantidade de sangue voando também era extremamente must do jogo. A brutalidade do jogo. Sim, os fatalities, que é o que marca o Mortal Kombat. Os fatalities inovaram o mundo dos jogos de luta. Você ficava esperando, você às vezes escolhia só aquele personagem apenas para desferir o fatality dele. É, só pra ficar lá treinando aquele bando de comando maluco pra congelar o cara, arrancar a cabeça e vir a espinha dele. Os dois famosíssimos ninjas de todos os tempos, Scorpion e Sub-Zero. Os caras, aí os maiores ninjas de todos os Sub-Zero com sua magia congelante. Isso aí. E o Scorpion com seu famoso com a cordinha arpão isso aí. Medonho. Ninja. Come here! Isso aí. O bacana daí de fatos interessantes do Mortal Kombat é na época, lá em 1991, quando o Ed Boon estava desenvolvendo o jogo e tal, ele usava uma técnica de apenas inverter a paleta de cores dos personagens. Então pra você ver aí, Sub-Zero era igual ao Scorpion, que era igual ao Reptile, que era igual ao Smoke, que era igual... Todos eles eram assim, o mesmo desenho, a mesma mecânica de golpes. Os golpes eram muito parecidos, né? Você tinha o mesmo chute para vários personagens. As magias mudavam bastante. Sim, era o que caracterizava os personagens, realmente eram as magias e a cor específica. Cada personagem tinha uma cor diferente, você identificava o Scorpion pelo amarelo, o Sub-Zero pelo azul, o Reptile pelo verde. E também a coisa bacana do Mortal Kombat era com relação a você desferir também os fatalities do cenário. Alguns cenários específicos tinham o fatality do cenário. Exatamente. Então você não precisava saber comandos absurdos do seu fatality. Você simplesmente sabia um cenário específico. O cenário específico, então você desferia o fatality do cenário. Isso era muito bacana. Isso era bem legal mesmo. Muito interessante. Bem legal mesmo. E os famosos chefões, né? O Goro, que era o subchefe. Sim. Shang Tsung. E o Shao Kahn também, posteriormente. Sim. Que eram chefes também. Que apareceu a partir do Mortal Kombat 2 e marcou. Também com o degringolar de toda essa história do Mortal Kombat. Sim. E também, hoje também, você tem uma série do Mortal Kombat também fantástica. O Mortal Kombat Legacy, né? Saiu aí. O filme eu não gostei muito, mas a série... A série é muito bem decente. Bem legal, bem interessante. Sim. Each one of you has a supernatural ability. It's part of what makes you special. Outro ponto importante do Mortal Kombat é que, assim, ele como é um jogo até bem antigo e que continua seguindo a mesma linha, ele passou por diversas experimentações aí. Por exemplo, os personagens tinham estilos de luta que você conseguia ir alterando durante a luta, no decorrer da luta e tal. Ele passou pela fase de armas também, aí acho que no Mortal Kombat 4, Trilogy e tal, os personagens tinham a possibilidade de sacar armas e lutar e afins. Passou pela arena 3D, né, que você tinha o esquema de ficar se esquivando, se jogando de um lado para o outro. Mas nada disso parece ter dado muito certo, nada disso parece ter muito a cara do jogo. Mas no primeiro Mortal Kombat ele já tentou executar um cenário 3D até para a realidade dos personagens. Sim, mas assim, eu digo
no aspecto de profundidade mesmo, do cara se movimentar por todo a área. Profundidade de cenário, sim, de cenário, questão de sombra, assim, realmente foi um jogo que ele partiu para várias inovações e inspirou vários outros jogos. Apostou em muita coisa, testou muita coisa, errou em algumas, acertou em diversas e hoje em dia ele voltou para o aspecto inicial dele lá, uma arena 2D. É só se arriscando mesmo que você vai saber se você vai conseguir ou não Exatamente. um bom resultado. Exatamente. Mortal Kombat, o Mortal melhor Kombat. jogo de luta que existe no mundo. Não, quase lá. Droga. Primeira posição, Street Fighter! Alex! Eu acho que Street Fighter já não era nenhuma novidade, né, Jorge? Pois é, aí é o maior jogo de luta que existe até hoje. E com certeza a grande importância do Street Fighter foi a questão da mecânica dos golpes. Sim. Foi ele que criou a mecânica dos golpes. Como é que você dá uma magia? Um Hadouken, você tem que dar meia dobra pra baixo e apertar o soco. Sim. Ou você quer dar uma giratória, meia dobra pra trás e apertar o chute. Sim, sim. E do Street Fighter, todos aderiram a essa mesma mecânica dos golpes, porque ficou muito fácil. A combinação sequencial aí de comandos para você executar uma magia é regra. Todos fazem. Todos aderiram. Acho que menos Tekken, que ele tem uma outra tipo de mecânica. Ele tem a mecânica dos combos, sim, mas hoje em dia o Tekken também já aderiu à magia. Sim, certas tem coisas os personagens que já soltam. Todo jogo de luta, ele tem essa mesma métrica, né? Ele tem essa mesma dinâmica e a mecânica que você utiliza no direcional é praticamente a mesma. Isso começou com o Street Fighter. Sim, o Tekken pode até não seguir tanto pra linha da magia, mas combos totalmente ele pegou do Street Fighter. Fora também o abrasileiramento, se eu não sei se essa palavra é correta, mas a questão de você chamar os golpes japonês em brasileiro, em português, porque é o que você ouviu. Era o máximo. Era o máximo. Você aportuguesar as palavras em japonês era realmente fantástico. Sim, no caso do Tiger Uppercut, do Sagat. Do Sagat, era o Tiger Robocop. Tiger Robocop. Pra mim era Tiger Robocop. Sim. Na época, eu não sabia inglês. A qualidade do som dos seus 16 bits também não era tão muito apurada. O próprio Sonic Boom. Exatamente, era um Alex Fu. Alex Fu. Aí. Shoryuken, era o Horyuken. Era Horyuken. O Horyuken. Agora, olha o nome do golpe da Chun-Li aqui, da giratória. Como é que você vai entender que aquele golpe da giratória chama Spinning Bird Kick? Spinning Bird Kick, mas depois que você lê, você consegue entender, porque na época eu entendia Mini-O-Kick, Mini-O-Kick. Ela queria comer nhoque. Ela queria comer nhoque. Com certeza. Com certeza. E o E-Honda? O E-Honda, nossa, do E-Honda tinha o que? Aquele... Chamava Dosukoi. Era o e na verdade ele... E o Dalsin, não menos também, que falava... Macumba Fire. Macumba Fire. Macumba Fire era primeiro. Doga Fire. E a giratória do Ken e do Ryu, né? Que, olha o nome do golpe. Isso era chamava Tatsumaki Senpukiaku. Tatsumaki Senpukiaku. E na verdade o que ele falava era... Tac-tac-tug. Era a única coisa que a gente entendia, até pelo fato que você disse, que era, você não conseguia entender com os 16 bits, né? Na época dos 16 bits você não conseguia entender o som, a qualidade do som não era muito boa.
os engenheiros de som e os caras que produziam jogos naquela época eram os verdadeiros ninjas, porque faziam milagres. E o bacana é que o Street Fighter, ele inovou em muitas coisas, né? Sim. Ele foi pioneiro em muitas coisas, ele não copiou. Não tinha base também, né? Como ele não... Ele se inspirou em muitos outros jogos, lógico, você não consegue fazer nada nessa vida sem você se inspirar em outras coisas. Sim. Mas ele tem o seu mérito por ter se inspirado em muitas coisas e ter dado muito certo. Street Fighter, que começou com Street Fighter 1, em 1987. e depois disseminou para milhares de outros jogos. Muitas versões. E variações do Alpha Turbo, EX, Street Fighter. Eu lembro que o 3. Street Fighter Turbo, né, era uma versão do 2 e você poderia dar Hadouken no ar. Ele tinha uma aspiração, ele começou com aspirações. Era uma coisa meio pirada, assim, e o Hadouken era até duplo, hoje. no arcade, por exemplo, o Hadouken era duplo, né? Então ficava mais de... Tinha hora que a tela inteira enchia de Hadouken, você não conseguia nem Isso aí era máquina hackeada. Era máquina hackeada. Isso era máquina hackeada. E eu jogava muito máquina hackeada, cara. Era fantástico. Era fantástico. Eu lembro que na época eu não conseguia, eu gastava todo o dinheiro em fichas, cabulava a aula pra jogar Street Fighter no fliperama. Vou jogar. Mas aí acabava, você morria, acabava a ficha, tinha que comprar outra ficha. Quando saiu pra Super Nintendo, que era o console na época, nossa, era a maior alegria. Eu não tinha Super Nintendo, mas a gente tinha como alugar horário nas locadoras. Sim. A gente alugava 2, 3 horas pra jogar só Street Fighter. E você não enjoava, porque a gana e aquela coisa de você querer jogar vendo o Rio da Hadouken era o tempo todo, né? O tempo todo, e ficava jogando 2, 3 horas, era muito bacana. Sim, era muito legal mesmo. Bacana. Muito legal mesmo. Eu odeio quem? Chegamos ao fim do nosso Top 666, primeira parte jogos de luta. Os próximos Top 666, para completar, serão filmes ligados à luta e bandas ligadas a filmes de luta e que tiverem importância. Tem a temática do combate. Temática luta e combate. Exatamente. Certo? Fique conosco e confira os próximos programas. Isso aí. Que estarão muito legais, nós preparamos coisas fantásticas para vocês. Para quem não conhece os outros vídeos, só seguir aqui. Acesse o nosso canal do YouTube e siga nossa página no Facebook. Exatamente. Sempre nós pretendemos postar cada dia mais notícias, além do Top 666, também de lançamentos do mundo nerd em geral. Isso aí. Valeu! Assiste.